Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o efeito dos livros na vida de quem os lê. Ana Maria Pereirinha é a nossa convidada desta semana. É lisboeta e amante de árvores, apesar de ter uma profissão que a sacrifica em nome do papel com que se fazem os livros. Começou por trabalhar no Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, mas depois entrou no mundo editorial e nunca mais saiu. Passou pela Temas e Debates e pela Quid Novi, onde fez uma dupla célebre com Maria do Rosário Pedreira. É, desde 2010, responsável pela edição de autores portugueses na editora Planeta. Olá, Ana. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Olá, muito boa noite. Muito obrigada eu por me terem convidado. É uma experiência nova, um podcast. Fantástico. É uma experiência nova para ti e para nós também, porque nos trouxeste um livro que nos obrigou aqui a uma pequena arqueologia, que foi Zora, a Ruiva e o seu Bando. Certo. Conta-me como é que tu chegaste a este livro, que é um livro de literatura infantil, segundo consegui perceber, certo? É porque eu já sou muito antiga, sou mais mais antiga que vocês. E portanto, a Zora, a Ruiva, eu podia ter escolhido, sei lá, livros que me marcaram a vida. Eu lembro-me de não saber ler e olhar para ilustrações e pensar: o que é que está aqui à volta, eu tenho que aprender, pronto, e portanto ter essa vontade. Portanto, os livros na minha vida foram logo desde, não é? Antes, muito cedo. E tive sempre a benesse e o grande privilégio de morar mesmo ao pé da Feira do Livro. E portanto, eu odiava comer, toda a minha infância foi um castigo, porque era daquelas crianças que não comia e era magrinha e não sei o quê. E eu lembro-me de aprender que comer podia ser uma coisa interessante e fascinante com os livros dos 5. Pronto. Portanto, esses piqueniques, não é? Os piqueniques, portanto, isso podiam ser indicados como tendo mudado a minha vida, de facto. Mas a Feira do Livro, que agora, neste momento, não sei, quando o podcast for para o ar, não sei, mas neste momento está a decorrer, foi para mim um espaço importantíssimo de descoberta, porque era perto da nossa casa e a partir de certa altura passávamos a ir sozinhos, e eu e o meu irmão, e íamos para a Feira do Livro. Tínhamos o nosso mielheiro ao longo do ano para a Feira do Livro. E, portanto, foi um espaço onde eu descobri coisas por mim, com 11 anos, 12 anos, ia de barraquinha em barraquinha e descobri coisas fantásticas, porque fui eu que as escolhi, fui eu que me interessei por elas, fui eu que achei que aquilo devia ser interessante. E descobri coisas como, por exemplo, O Leão e a Feiticeira Branca, do C.S. Lewis. Só muitos anos mais tarde concluí que aquilo fazia parte de uma série das Crónicas de Nárnia, não é? E esse livro foi importantíssimo na minha vida. Era de Guimarães, uma edição de Guimarães que ainda tenho, que foi emprestada montes de vezes, lida dezenas de vezes, e ainda lá tenho essa edição. A Zora, a Ruiva e o seu Bando foi uma descoberta. Lá está, eu ia aos livros do dia porque eram os mais baratinhos. O mielheiro não dava para tudo. Exatamente, não é? E portanto tínhamos de ser criteriosos. E esta é uma edição da Civilização, e é uma edição de 1966, daí que seja difícil a tal arqueologia. Eu já o comprei no final dos anos 70, portanto já seria um resto de edição, qualquer coisa que tinham à venda. E eles são 2, como podem ver. Aquele que me interessou verdadeiramente era este que se chamava O Castelo dos Fantasmas, que tinha um apelo, não é? Que era, uau, Zora, a Ruiva e o seu Bando, O Castelo dos Fantasmas. Mas eles estavam em livro do dia aos 2, e portanto tinha que os comprar os 2. Então, comprei os 2 e depois cheguei à conclusão que tinha que ler o primeiro, porque isto eram sequenciais, por isso é que os vendiam juntos. E era um autor que eu não sabia nada, nunca tinha ouvido falar, e havia um espaço de descoberta que eu acho que agora é bastante mais limitado, não é? Agora, não é? Tudo aquilo, a oferta que temos de livros, mesmo infantis, ou sobretudo infantis, é muito mais estreita, apesar de haver muita variedade, dá-me a impressão que o espaço de descoberta é muito mais pequeno, não é? Pronto. E, portanto, este é um autor que eu só investiguei há poucos anos, quem era este Kurt Held, que era um judeu comunista alemão, que depois teve que fugir, teve imensos problemas e teve que fugir para a Suíça durante a Segunda Guerra, mas
faz sentido que, ou seja, à luz deste conhecimento do autor, não é? Judeu-comunista, faz sentido que ele tenha escrito este livro. Este livro foi importante para mim porquê? Porque me deu um espaço, para já foi a descoberta, ou seja, era a minha descoberta e, portanto, não tinha ninguém que me indicasse o que é que devia ler e isso foi maravilhoso, eu acho que foi maravilhoso, foi melhor de ter uns pais muito literatos e que me diziam, lê isto, lê aquilo. Não, eu descobria, eu ia... O exercício da liberdade. Exatamente. E esta história é também um exercício de liberdade. Isto é uma história passada na antiga Jugoslávia, numa cidade de Senj. Não está localizado, portanto, para mim, isto podia ser num território imaginário qualquer, em que a moeda era o dinar e a cidade chamava-se Senj. Naquela altura não havia nem Googles, nem internets, portanto, para mim não havia grandes possibilidades de explorar e de ir à procura de onde é que isto seria, portanto, era um território neutro, era um território de aventura onde se passava esta história. Depreendi logo que devia ser um país real, porque dinar, portanto, aquilo soou-me qualquer coisa, mas não me era importante. E é uma história de liberdade, é uma história de um grupo de miúdos sem abrigo, órfãos. Isto começa com uma história de um filho, o filho do violinista é um dos protagonistas do livro, e o pai morre e ele fica na miséria, fica a cargo de uma velha que é horrível e que o trata mal, fica com fome, fica no meio da rua e vai, é um bocadinho uma história a miseráveis, não é? Vai ao mercado, isto é passado numa cidadezinha pequena, rouba um peixe para comer e é apanhado e aquilo é um problema desgraçado. E é salvo, ou é recolhido por esta Zora e o seu bando. E isto apelou-me muito porque é uma rapariga que é a líder de um grupo de rapazes e que passam a viver no tal Castelo dos Fantasmas, que é um castelo que eles próprios se encarregam de assombrar com fantasmas para ninguém se aproximar, e é ela que conduz toda aquela malta. Pronto. E depois justiceira? É uma justiceira e é um grupo de justiceiros à imagem dos Uskok, que são são históricos, portanto eram um bando paramilitar, digamos assim, do século XVI e que eram terríveis e que, portanto, tinham uma fama terrível e muito aguerrida. E eles são os Uskok e, portanto, há aqui um hino dos Uskok para o qual eu inventei logo uma música e, portanto, cantava o hino dos Uskok. E ao mesmo tempo é uma história muito real que me ensinou coisas como vão à chinchada, não sei se toda a gente sabe o que é ir à chinchada, mas é ir roubar fruta, vão à noite à chinchada de uns damasqueiros. Pronto. E o Blanco, coitado, que é o tal órfão que ficou sem pai, o Blanco diz... a Zora diz, daqui esta árvore tem... E ele diz, mas como é que sabes? Não há luz, não se pode... Oh, meu pai, não é meu pai, mas não falava assim, o português é muito escorreito e é uma tradução belíssima. Não é a árvore que cheira, são os frutos. Portanto, os frutos é que cheiram e estão maduros, apanha. Pronto. E, portanto, há um conhecimento muito prático e muito palpável e que nos ensinava coisas fantásticas. Eles vão viver com atuneiros, portanto, a primeira descrição de pesca do atum, que me impressionou imenso, é uma companhia de atum que fecham, portanto isto é no Adriático, não é? E que fecham toda a baía. A luta dos pescadores, que são os pescadores que os acolhem quando eles são perseguidos pelas autoridades. Há uma luta, portanto, um aspecto social que agora tem outra leitura, não é? Há uma luta das grandes companhias que já querem impedir os pescadores independentes de comercializar o atum e de sobreviver. E, portanto, querem nos esmagar. E há uma aliança natural entre os pescadores, os atuneiros e eles, que vão trabalhar para a pesca de atum e colaboram com os... Portanto, é uma realidade muito, muito verdadeira, ou seja, muito terra a terra, e muito socialmente impactante e que mexe muito com o sentido de justiça. E, portanto, naquela altura em que, não é, uma pessoa está muito atenta às injustiças do mundo, foi uma coisa que me ensinou imenso. E que sempre foi um pouco misterioso. De Leighton, mas com consciência social. Exatamente. É isso mesmo. E ao mesmo tempo é também uma protagonista feminina. Exatamente. Não é? E ruiva. Eu não sei se foi, juro que já não sei se foi a partir deste momento que eu passei a ter uma especial predileção por ruivos, ou se já tinha e que foi por isso que também me atraiu o livro. Mas é verdade que eu acho as pessoas ruivas muito especiais e fascinantes. Já somos duas, também partilho contigo esse fascínio pelos ruivos, também acho que sim. Ao mesmo tempo é também uma descrição e são histórias muito cruas
e ao mesmo tempo muito verdadeiras do que é a realidade e do que são as dificuldades das classes sociais para contar a crianças, não é? É uma agenda política forte. O que eu acho é que nas últimas décadas se passou a edulcorar tudo aquilo que é para crianças. E a partir do momento em que passou a haver os filhotes e as princesas, sabem? Eu acho que os filhotes e as princesas não fazem nada pelas pessoas. Sim. E portanto, isto não é nada mais cru do que a realidade com que cada vez mais nos voltamos a confrontar e com que os filhotes e as princesas se vão confrontar efetivamente. Pronto. E portanto, eu acho que histórias para crianças não devem mascarar, não devem ser delicadoce e cor-de-rosa. E há pessoas que escrevem... Uma negação da realidade. Exatamente. E há pessoas que escrevem magnificamente nesse equilíbrio de coisas, que é não fazer as coisas pesadas. E, por exemplo, os livros franceses para miúdos eu acho que são insuportáveis, porque são sempre umas coisas, aí sim, muito dramáticas, pesadas. É uma coisa que eu acho que aquilo é deprimente para qualquer... Mas há escritores, eu acho que há escritores que conseguem um equilíbrio muito, muito bom e manter um fio de leveza entre tratar assuntos sérios e coisas reais e, ao mesmo tempo, manter uma... O Alexandre Honrado, por exemplo, entre nós, eu acho que é uma pessoa que é maravilhosa nesse aspecto. Consegue falar de coisas muito sérias, cada livro dele fala de uma coisa muito séria, mas com leveza, sentido de humor e sem mascarar a coisa, consegue não a tornar pesada e deprimente e escura, e porque não é necessário para falar de coisas sérias, para crianças não é preciso torná-las escuras e deprimentes. Sim. Dirias que o impacto que estes livros tiveram em ti foi maior na dimensão de leitora ou na dimensão enquanto pessoa a descobrir o mundo? Pois, não sei, neste caso... É difícil, eu não sei destrinçar, não sei destrinçar as duas coisas. O que é que para mim sempre foi intrínseco ser leitora e descobrir o mundo. Lá está, ou seja, desde os 5 que me ensinaram a comer e quase a respirar, não é? Acho que a leitura sempre me ajudou a respirar, a abrir os olhos, a comer, a descobrir o mundo, a olhar para as coisas, tudo. A comer o mundo. Exatamente, a comer o mundo. É mesmo isso. Dar agora talvez um salto no tempo para a tua segunda escolha, A Causa Amante, de Maria Gabriela Lhansol, que é um livro, obviamente, que entra na tua vida mais tarde e sobre o qual trabalhaste muito a fundo. Aliás, foi o objeto, não sei se único, mas a autora foi o objeto da tua tese de mestrado. E a tese de mestrado surgiu da tua paixão pela escrita dela, ou foi o contrário? Ou como é que foi esta descoberta? Que, na maior parte dos casos, é uma descoberta de grande paixão. As pessoas que descobrem esta autora apaixonam-se normalmente. Foi o teu caso também? Não foi uma relação fácil. Eu escolhi A Causa Amante, podia ter escolhido outro livro qualquer, mas tem uma razão, porque A Causa Amante foi o primeiro livro da Maria Gabriela Lhansol que eu comprei. Foi numa feira, estava numa feira na faculdade de Ciências Sociais e Humanas, depois eu andei, vi uma banquinha com uma feira, e eu já tinha ouvido falar e já tinha referências sobre a Maria Gabriela Lhansol, não tinha nada e resolvi comprar este porque o título me atraiu. Causa Amante, foi assim. E depois, isto foi para aí a meio do curso, a meio da licenciatura, por aí, e por 2 ou 3 vezes tentei começar a ler e não conseguia. E o que acontece, a maior parte das pessoas, quando lê... Não é fácil de entrar. E, portanto, há pessoas que têm uma rejeição absoluta, total, e que dizem isto é ilegível e não se consegue ler. Eu não tinha essa relação com livros, porque eu com a leitura não tenho essa relação de confronto, ou seja, não me angustia tanto como certo, não é? Não me angustia para além das minhas possibilidades o facto de não perceber, e de não perceber esta frase, e de não perceber, portanto, vou seguindo. Agora, é verdade que tentei por 2 ou 3 vezes e não entrava, não me angustiei por aí além e deixei a coisa, não é? Vai para a estante, vamos buscar outro. Não é? Impulsivo, exatamente.
E não sei porquê, houve para aí a terceira tentativa, ou a quarta, já não sei precisar, de repente comecei a ler, uma tarde, e parece que se abriu assim abriu-se uma coisa qualquer, e fui por aqui fora. E deixei-me ir, e de facto fiquei fascinada e não é esmagada, mas é aquela sensação de nadar para fora de pé. E estava nessa altura sem saber o que fazer como tese de mestrado, portanto já tinha acabado a licenciatura, estava a fazer o mestrado, não sabia sobre o que fazer, andava um bocadinho angustiada com isso, porque não me apetecia sinceramente. Tinha colegas que iam fazer sobre o Saramago, sobre, sei lá, Júlio Ferreira, sobre Eugênio de Andrade, e eu não me apetecia estar a ler o que 30 mil pessoas... muito batidos, não é? Exatamente. Sim. E, portanto, eu acho que tenho este lado um bocadinho kamikaze. Foste para o mais pensei, difícil. não é por ser mais difícil, eu pensei, eu sou capaz de ficar 2 anos a ler. Entretanto, já tinha lido mais livros, ou seja, não é? Sim. Pronto, já tinha passado da Causa Amante, comecei depois pela Geografia de Rebeldes, pelo livro das comunidades. Pensei, eu sou capaz de passar 2 anos a conviver cotidianamente com esta obra, sem nunca lhe ver o fim, sem nunca perceber grande coisa, tenho coisas para explorar em tantas direções que me sinto, e portanto nunca me vou, posso-me perder, pode-me acontecer qualquer, mas nunca me vou fartar de andar por este território. É inesgotável. Porque é inesgotável, e porque tinha tantas referências, tantas pistas, tantas coisas. Foi um mundo que se me abriu, de facto. Portanto, foi um outro mundo que se me abriu, e eu que sou, em termos físicos, digamos, muito pouco aventureira, acho que sou muito mais... Ou seja, a minha capacidade de aventura... Sim. vai e sempre foi muito mais para a literatura e para estes territórios aqui, não é? Em que aí não me importo perder o pé. Pronto, isto deve ser uma sublimação qualquer, não sei. Tenho medo de morrer afogada e tenho medo da água, mas não tenho medo de me atirar a estes oceanos. Pronto. E portanto é por isso que eu escolhi a Causa Amante, porque de facto foi assim o que me abriu a porta. E foi determinante e foi importante na minha vida por esse aspecto. E pronto, ainda hoje não consegui chegar a... E agora com o trabalho do João Barreto e da Maria Telvina, que têm feito um trabalho absolutamente notável e que têm estado a publicar, não é? Todos o espólio, que é imenso e é inesgotável, de facto, da Maria Gabriela Lhançol. Nunca chegarei até ao fim da minha vida. Portanto, agora tenho aquela nostalgia de voltar a ter tempo para continuar a ler Maria Gabriela Lhançol. Consideras-te lhançoliana ou não? Há quem fala quase como se fosse o Eduardo Lourenço dizia que era uma espécie de seita, não é? Sim, não, eu percebo porque é que ele diz isso, e houve algumas tentações, sei lá, a própria Maria Gabriela me fez um convite, mas eu fujo sempre por temperamento a ser o que quer que seja, a deixar-me, sinto-me presa, a partir do momento em que me começo a sentir presa, quer dizer, sou incapaz de pertencer a um partido, a uma igreja. Não és militante da Lhançol, és só admiradora, gente, para usar uma expressão dela, não é? Quer dizer, isso gostaria de ser sempre, e é, de facto, é uma das minhas referências. É uma referência que é fortíssima em termos humanos, mais do que, não é? Aqui temos uma causa social e aqui temos a causa do... A Zora era, não é? A parte social, aqui é a parte do humano com maiúscula, e portanto... Acho que aqui cheguei a um território que já não conseguirei abandonar, e pronto. Mas não sou propriamente Iana. És Solana. Sou Ana. E falando também de grandes aventuras, passamos para os 7 volumes do Em Busca do Tempo Perdido.
que é a tua última escolha. Sim. Também foi esse mergulho num oceano? Foi, mas é um oceano diferente. Este de facto é, eu costumo dizer, e digo com alguma, já com alguma ironia, mas com verdade, que é o meu projeto. Há projetos para a reforma, não é? Eu digo, a ironia está em que já todos sabemos qual reforma, ninguém tem reforma, portanto, O que é mas, isso? exato. Daqui a uns anos, o que é que será Exatamente. isso? O meu projeto para a reforma, portanto, quando tiver 90 anos, e assim, é reler o Em Busca do Tempo Perdido. Porquê? É um belo projeto. É. Porquê? Porque foi de facto, isto parece sempre pedante, eu tenho sempre, não é? Parece sempre, os pedantes que leram, que dizem que leram. Na realidade, os que leram... Sim, já havia assim bocas como, todos os que dizem que leram só fazem citações do primeiro volume. Pois eu posso fazer citações do sexto, do sétimo, pronto. E mais, em francês, caros amigos. Como il faut. E não foi por pedantismo, foi por curiosidade. Ou seja, isto foi o Em Busca do Tempo Perdido, é daquelas coisas, não é, que toda a gente tem como ameaça ou como objetivo, como projeto, mas como, não é? Parece que a humanidade se divide entre quem leu e quem não leu. Em Busca dos 7 volumes. É quase uma utopia, não é? Exatamente. E eu comecei, isto foi quando proliferaram, quando o Proust entrou no domínio público, portanto, não sei já exatamente quando foi, mas sei que proliferaram uma série de edições. E eu, que não é, toda a pessoa que gosta de ler e de literatura, não é? E portanto comecei por comprar um primeiro volume, porque morava perto da livraria da Europa América. Sempre foi uma referência da minha infância, não é? Ir à Europa América, comprar os livros de estudo, e à papelaria, e aquelas coisas, e os livros de bolso, que foram preciosos, e tudo isso. E, portanto, eles fizeram uma edição, com umas capas muito feias, e eu passei por lá e resolvi comprar o primeiro volume. Foi assim uma coisa de impulso, e, olha, vou ver. É agora. E desisti a meio do primeiro volume porque, até como objeto, me era um bocadinho elegível, porque o entrelinhamento, o espaço, não sei o quê, nem falo da tradução, mas não, era o mesmo objeto que me era difícil, era desconfortável. E então pensei, não, isto é melhor comprar a edição dos livros do Brasil, que estava à venda, estava disponível, e que são aqueles belos livros, não é? Sim. E, portanto, comprei o primeiro. E creio que o segundo, sim, comprei o do lado de Swan e o lado de Guermantes, e comprei os dois primeiros da Livros do Brasil. E comecei a ler e a ficar, de facto, absorvida, fascinada, tudo o que possam imaginar. E, entretanto, aconteceu uma coisa tremenda, que foi, nessa altura fui a Bruxelas e... mergulhei naquelas livrarias, não é? Maravilhosas. E caiu-me como andava a ler o Proust, caiu-me sob a mirada a edição que estava a sair, edição crítica do livro de Poche. E, portanto... Estás a folhear. Estou a folhear. E que está datada. Que foi na livraria Tropisme, em janeiro de 94. Pronto. E isto foi na livraria, eu olhei para isto, que é este tijolo, não é? Também não é nada fácil de ler. Não, denso, mancha densa. Mas aquilo que me prendeu, e que me prendeu depois à leitura, ao esforço da leitura em francês, porque, está bem, eu consegui ler em francês, evidentemente, mas é um esforço adicional. Por um lado, achei que esse esforço faria sentido, porque podendo ler na língua, não é? E pronto, e portanto perde-se menos. E todo o ritmo e todo o próprio tempo, não é? E é uma experiência completamente diferente. Sim, a e música, portanto, tudo. Como já tenho aquela tendência kamikaze de que vos falei, que é não me prendo às pequenas dificuldades, ou seja, isso não me impede a leitura.
arrisquei principalmente porque o aparato crítico desta edição me abria exponencialmente a leitura do texto. E, portanto, todos os aspectos artísticos, históricos, políticos, sociais que estão latentes, não é? E que nós podemos ler, o Em Busca do Tempo Perdido, mas sem saber isso. Agora, a diferença que faz saber isso, e portanto o aparato crítico, a introdução, as notas, não é? Isto tem uma coisa, é precioso e é uma experiência completamente diferente. E portanto foi isso que me levou depois a passar para o francês e a investir nesta aventura. E foi de facto uma obra que eu acho que não é possível lê-la sem mudar a nossa visão da realidade, do mundo, das pessoas, daquilo que nós vemos das pessoas, da progressão das pessoas ao longo da vida e ao longo do tempo. E eu acho que de facto mudou a minha maneira de estar no mundo, de olhar para, até de relativizar aquilo que penso, não é? Foi uma leitura que me mudou e cada vez que penso nela é com uma certa nostalgia, é como se fosse um bocadinho a Madalena, porque foi o tempo em que eu tive tempo para ler o Em Busca do Tempo Perdido. E daí a minha nostalgia de quando voltar a ter tempo, hei de voltar a ler o Em Busca do Tempo Perdido, porque já perdi tudo do Em Busca do Tempo Perdido. E, portanto, ficou a mudança que esta leitura operou em mim, mas gostava de voltar a ter esta experiência, não é? E aqueles livros que foram mesmo importantes para nós, temos sempre essa tendência de os ler e de ter leituras de agora completamente diferentes, não é? Sim, e pronto. Claro que uma obra em 7 volumes não se pode fazer da mesma maneira que um romance de que se gostou muito e de que, pronto. E, portanto, são estes que escolhi. Como editora, é uma história extraordinária em volta da edição deste livro, das dificuldades que o Proust teve, das recusas que teve, no do André Gide, a mais conhecida, e há aquela recusa extraordinária de alguém que lhe diz, um editor que diz... eu se calhar o meu cérebro não funciona bem, mas eu não percebo porque é que são precisas 30 páginas para descrever as voltas que uma pessoa dá na cama antes de adormecer. que é uma coisa perfeitamente assassina. Sim. E ele acabou por começar a publicar o livro às suas próprias custas. Hoje em dia está na moda a autopublicação, mas ele, então na altura em França isso não acontecia, ele foi pioneiro até nisso. Como editora, tu também já tiveste que recusar livros e, por exemplo, o André Gide depois arrependeu-se muito daquela recusa. Este processo a Virginia Woolf também recusou o Ulisses. Exatamente. E também se arrependeu depois. Como editora, este lado, que não tem a ver propriamente com o livro, mas que tem a ver com o seu contexto, também te interessa e te atrai, ou não? Ou é mesmo só o livro? Não, interessa-me, claro, e interessa-me o Proust e toda aquela geração e toda aquela época. Eu acho que sou um espírito do final do século XIX, acho que é a minha época de eleição, e ali até entre as guerras, ou seja, eu entre o Proust e a Virginia Woolf, sinto-me em casa, não é? E connosco o Antero de Quental e com a geração de 90 e com a geração... Pronto, é a minha gente. Eu acho que é uma época que é riquíssima e que gostava de explorar e que gostava de... Se pudesses viajar no tempo, era para aí que acho que sim. Nós não vamos viajar mais no tempo, terminamos por aqui a nossa conversa. Vamos recordar que Zora, a Ruiva e o seu bando, de Kurt Held, tem uma edição portuguesa pela Civilização. Infelizmente está esgotadíssima, mas posso assegurar que conseguem encontrar em alfarrabistas e até online de vendedores particulares, com preços simpáticos que rondam ali os 4 e os 7 euros. A Causa Amante, de Maria Gabriela Liansol, está publicada em Portugal na Relógio d'Água, custa cerca de 14 euros. Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust, dividido em 7 volumes, foi traduzido para o português por Pedro Taman e está disponível também na Relógio d'Água, com preços entre os 9 e os 25 euros por volume. Relembramos que tudo isto pode mudar, porque a Feira do Livro de Lisboa ainda está no Parque Eduardo VII até dia 13 de junho. A Ana de certeza que vai lá estar muito mais vezes.
de certeza a procurar coisas novas e enquanto editora, sim, não sim, é? Sim, sem dúvida. Além de comprar livros, podem conhecer a Ana, outros autores, outros editores, muitos dos quais já passaram aqui pelo Biblioteca de Bolso ou passarão. Estejam atentos. Nós voltamos para a semana com um novo convidado, mas gostaríamos de saber o que é que vocês vão comprar na Feira do Livro de Lisboa. Vamos partilhar durante esta semana as nossas compras também. E fiquem connosco, passem pela nossa página de Facebook em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Não se esqueçam de partilhar e criticar os nossos programas no iTunes e no SoundCloud. Ana, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada eu. E até para a semana. Até para a semana.